Interligados, oferecimento Seara, salsicha Seara, tudo fica bom demais. Reinventar para crescer. Hoje você vai conhecer a história da família Andrade, que encontrou na produção de ovos caipiras um caminho para o futuro, onde constroem um legado para as próximas gerações, aqui na região de Cândido Mota, no interior de São Paulo. E olha, eles já estão me esperando. Tudo Seja bem? bem-vinda, Ju. Muito obrigada. E aí, como vocês estão? Estavam me esperando? Tudo bem. Aí? Gente, olha, eu até conheço o ovo caipira, mas eu nunca vi o ovo caipira produzido em granja, então estou super curiosa. Vamos lá que a gente já te explica tudo direitinho. Então vamos Isso conhecer. Aí, vamos embora, gente. Vem conhecer histórias emocionantes do interior do Brasil. Gente que faz esse país gigante. Vamos contar pra emocionar, pra se orgulhar. Vem conhecer o Brasil. 27 anos de casado, é muito tempo junto, né, Elisete? Muito tempo. E todo esse tempo dedicado à avicultura, né? Sim. Me conta um pouquinho onde tudo começou. Então, o Paulo, ele já trabalhava com avicultura desde que casamos e desde então a gente está no ramo da avicultura. E o que te motivou, né, a transitar dessa criação de frango de corte que vocês faziam para a produção de ovos, que é o que vocês fazem hoje em dia aqui? Nós encontramos dificuldade na comercialização dos frangos. Aí pensamos em parar, ficamos um ano parado, com os galpões todos fechados. Que ano que foi isso? Foi em 2012. Aí depois retomamos e com frango de corte ainda, continuamos até 2018, que migramos para aves de postura. Ou seja, vocês chegaram a desistir, né, Elisete? O que fez vocês em um momento, retomarem sim, em a um momento, atividade? sim. Porque toda a estrutura, já estava toda a estrutura ali nas propriedades, é difícil, né, parar. Aí retomamos e está dando super certo. Teve um veterinário que falou para mim, eu comprava a nutrição desse veterinário. Ele falou para mim, por que você não coloca galinha no sistema caipira? A granja tua, ela tem quase tudo, já só vai precisar fazer ninho. Aí eu fiquei com aquilo, né? Aí eu resolvi, por conta e risco, colocar as galinhas no sistema caipira. E por que ovo caipira? Por que não ovo branco, por Pois exemplo? é que a granja ela já tinha a estrutura pronta, né, para receber as pintinhas. Até começar a botar, praticamente, é o mesmo sistema do frango de corte, a granja. Não muda nada. Só muda depois que ela começa a botar, né, que você tem que ter os ninhos. Aí nós fizemos o ninho, nós mesmos fizemos os ninhos. E então, por isso que porque se eu fosse colocar a galinha convencional, eu teria que mudar toda a estrutura minha. Quando a gente começou em 2018, o desafio foi grande, né, porque foi tudo novo para a gente até então. Era a avicultura, mas, né, numa situação diferente. Então, acabou que empregando dentro da propriedade a família toda. É um emprego, é um dia a dia, você tem que estar ali e a gente se reinventou. Paulo, agora para quem não sabe, tá? Para quem está assistindo a gente e não sabe como funciona esse processo da produção de ovos caipiras, me conta um pouquinho como que é desde o início, desde que a ave chega aqui até sair para comercialização. Então, a pintinha chega com um dia de idade,
ela recebe todas as vacinas já lá no incubatório e depois a gente faz um programa vacinal e continua, né, com esse programa vacinal. Até os 100 dias de idade ela recebe vacina. São pelo menos aí acho que umas 6 vacinas. Tem vacina que é conjugada, que já pega 2, 3 doenças na mesma vacina. Então, depois que ela começa a botar, com 4 meses ela inicia a postura. Mas é um ovinho pequeno ainda, né, que não tem valor comercial. Vai ter valor comercial ali com 5 meses para frente. Aí a gente começa a classificar esse ovo, põe ele na máquina, a máquina pesa um por um, né, e tem o tamanho, a faixa de tamanho, que é separado ali. Aí a gente faz essa classificação. Quantos tipos? Quantos tamanhos? Era jumbo, extra, grande, médio e pequeno. Agora tirou o médio, ficou com 4 tipos só, que é o jumbo, o extra, o grande e o pequeno. A parte mais desafiadora da postura é manter a produtividade durante todo o lote, porque ela dá um pico de postura, né, que chega até a 96%. Quer dizer, de cada 100 aves, 96 produz. E o desafio é manter isso aí, né? Se cair para 85%, 80%, ela é muito sensível, né? Sensível a calor, sensível até mesmo a barulho. Se passar um maquinário do lado dela ali, ela assusta, né? Então, é manter a produção em alta Durante todo o lote. período, todo o lote, é um desafio, né? A maioria do que vocês produzem aqui vai para onde, Elisete? A maioria vai para Curitiba, uma parte fica aqui mesmo na região de Cândido Mota e vai para São Paulo, bastante. E a gente está aqui na divisa com o Paraná, né? Sim, então por aqui isso que a fica na logística é divisa. fácil para Curitiba. Fica na divisa do Paraná. Elisete, me conta uma coisa, como que vocês dividem as tarefas no dia a dia aqui? O que cada um faz? A nossa rotina começa com a chegada dos colaboradores, né? Cada um para o seu setor. E eu fico na parte de preenchimento de dados das planilhas, que são várias. O meu filho fica na ração, faz a ração. Ele que a gente produz aqui na propriedade mesmo, temos uma fábrica. Então hoje a gente consegue fazer toda a produção de ração, né, para os aviários. Então a gente consegue, com a fábrica, a gente tem que atender a demanda e atender todas as etapas de crescimento das aves, né, desde quando ela chega de pintinha até quando ela está numa fase mais avançada da postura. E aqui a gente consegue fazer todo esse controle, junto de um acompanhamento com o médico veterinário, né. Ele passa as fórmulas e a gente aqui mesmo, a gente moe o milho, faz a mistura, pesa todos os ingredientes e faz o preparo da ração, né, para os aviários. Vocês também são certificados hoje em dia com garantia para o bem-estar animal, né, Paulo? A gente contratou uma certificadora, a Aval, é a Associação de Produtor de Ovos Caipira. Quando a gente fala de bem-estar, a gente tenta respeitar o hábito natural de cada espécie. Por exemplo, qual que é o hábito natural de uma galinha poedeira? Ela precisa andar, ela precisa ciscar. Na hora de dormir, ela precisa ter um puleiro para ela se empoleirar, que ela gosta de se empoleirar. Ela precisa ter um ninho para ela ir botar. Então, quando a gente fala em bem-estar animal, é tentar reproduzir para a ave o que seria o hábito natural dessa ave. Se a gente fizer um equilíbrio aqui da vida de vocês, vocês tiveram muita resiliência nesse processo, né? Quase sim. Desistiram. Quase. Decidiram continuar a persistir. Da onde vem essa força de vocês? A gente gosta muito do que faz, né? Se não gostasse, tinha abandonado tudo. Porque não é fácil não, né? Muitas vezes é uma estabilidade no emprego, né? Tirar férias, né? Tá indo para 8 anos que a gente não consegue sair de férias. Vamos ver se esse ano eu estou planejando de sair, vamos ver se vamos conseguir. Hoje, então, eu estou acompanhando todos os processos, basicamente, mas eu fico principalmente na produção de ração, onde eu acompanho todo o ciclo de crescimento das aves, né, e junto com o veterinário eu adequo as fórmulas de ração e faço esse acompanhamento, né. E também todos os outros BO, todos os problemas que acontecem, eu estou em cima também, tentando ajudar o máximo possível, né, em tudo. Hoje a gente está com 2 galpões, né, um aqui que vocês estão vendo, que tem capacidade para 10 mil aves,
e um outro aqui próximo também de capacidade de 10 mil aves. Então são dois que são destinados para produção mesmo, que as aves vão ficar ali quando já estão na etapa de postura. E um outro galpão que a gente fez mais recente, que é para cria, né? Que vai chegar a pintinha, ela vai crescer, e quando ela estiver numa fase mais madura, elas vão para esses galpões aqui. Tenho 19 anos, eu comecei a estudar medicina veterinária por influência dos meus pais, para conseguir ajudar mais eles aqui. O que me motiva a continuar, principalmente os meus pais, ver todo o trabalho que eles fizeram por nós, como que eles lidaram com tudo isso, é gratificante. Me sinto muito orgulhosa de ter tido tudo isso, toda essa oportunidade. Então, meu pai, ele consegue lidar com todos os problemas, eu acho. Isso é uma coisa que é difícil. Você conseguir fazer que tudo dê certo sem que tudo esteja dando certo. Isso é difícil. Poucas pessoas têm essa característica. Eu acho que é uma coisa que só ele consegue fazer. Então, a minha mãe, ela faz, eu acho que a parte principal aqui, né, que é a venda. E uma característica que eu vejo nela que é muito importante, que seria, no caso, você conseguir ter um jogo de cintura. Porque para você fazer venda, você precisa ter isso, na verdade, né? Saber lidar com diferentes tipos de clientes, isso eu acho que é uma característica que ela tem, que é muito importante para esse tipo de venda que ela faz. O meu marido, ele faz tudo aqui, fica na administração de tudo. Administra tudo que acontece. Trabalha muito também, ele faz as entregas, a gente faz entregas dia de quarta-feira. E ele também fica na parte de manejo ou só na parte da administração? Fica na parte de manejo também. E você hoje cuida mais da administração, né, Paulo? O que você precisa fazer aí para ser um bom administrador? Você tem que comprar bem, né? É difícil. Varia muito o preço de tudo, né, que você vai comprar. Desde vitamina, de aminoácido, de vacina, né? Escolher a melhor vacina, né, para o tipo de doença que você acha que está ocorrendo mais, né? Essa parte aí e compra de milho, de insumo, né? É difícil, embalagem, rótulo, né? Caixa. Muito processo, né? É muita coisa. Para você chegar com uma caixa de ovo no supermercado, é muita coisa que vai. Paulo, tô achando super curioso esse processo da produção de ovos caipira aqui na propriedade de vocês. Acredito que o pessoal em casa também, mas, gente, segura o coração que daqui a pouco a gente volta com muito mais, né, Paulo? E experimente os ovos caipira que vocês vão ver que é diferente. Vamos ver se é mesmo. Gente, até daqui a pouco, hein? Paulo, me conta, você é nascido e criado aqui na região de Cândido Mota? Sou nascido e criado. Nascido, na verdade, em Assis, né? Que acho que nem maternidade tinha na época em Cândido Mota. Mas sou nascido e criado aqui. A vida inteira moro aqui no sítio. E sua história também já vem de um histórico rural, né? Me conta, sua família já trabalhava com o meio rural e aí influenciou sua decisão de ficar aqui também trabalhando no campo? A família a vida inteira, os bisavô, tataravô trabalhavam com café na região de Piraju. Aí eles migraram para cá. Meu avô recebeu de herança do meu bisavô essa propriedade aqui, em 1939. Nossa! Meu pai veio para cá, ele tinha 9 anos de idade. Eu nasci no Paraná, em Nova Aurora. Meu pai veio para uma fazenda aqui próximo, na região. Desde então, a vida inteira no campo. E ele trabalhava com lavoura? Ele era gerente numa fazenda. Fazia um pouquinho de tudo, Fazia na roça. tudo. E você acha que você acabou se inspirando nele, na sua mãe, para também trabalhar no campo hoje em dia? Com certeza, a vida toda. E Elisete, o que você gosta assim dessa vida no campo, de viver e trabalhar aqui? É o sossego? É o sossego. Sossego, tranquilidade, qualidade de vida. E hoje vocês trabalham com avicultura, né, Paulo? Quem que te apresentou essa atividade? Foi um primo meu do Paraná, o Genésio. Ele fez um galpão para criar frango ali em Santa Mariana, no sistema independente, né? Ele criava frango por conta. E eu fui ver a granja dele logo no começo que ele colocou, fiquei encantado com a granja, né? Tinha um sistema já de distribuição de ração automático, água automático, cortina, coisa que a gente não via. Isso acho que em 89, 90, por aí. Uhum.
E aquilo ali que inspirou a gente a fazer granja. Que te deu ali a vontade de também fazer a sua granja, de ter a sua própria construção. O start, né, foi aquilo ali. A terra aqui é muito cara, né? Aqui em toda parte do Brasil é cara a terra hoje em dia. Então, para a gente melhorar a renda na propriedade, a única maneira que você tem é tentar produzir alguma coisa a mais, além de produzir soja e milho, né? Que hoje a região inteira aqui planta soja e milho, cana de açúcar também tem. E na época que era lavoura, na época que você foi ver a construção do seu Já primo? era lavoura, era uma época de transição, estava saindo do plantio de trigo e entrando no plantio do milho safrinha. Tinha muito pouco milho safrinha ainda. E nessa época você já conhecia a Elisete? Vocês já estavam juntos? Nessa época não, quando começou as granjas ainda eu não conhecia ela. E como que você conheceu o Paulo, você lembra? Eu me lembro, a gente se conheceu numa quermesse em Cândido Mota, em 1995. Namoramos 3 anos, casamos em 1998. Desde então, aqui nessa propriedade. A gente já... O Paulo já morava aqui e você veio Eu junto agregar? Eu vim morar aqui na propriedade. E como essa produção, Paulo, influenciou na qualidade de vida sua e da sua família? A gente ainda está bem no começo, né, da nossa, acredito que seja uma grande caminhada aí, né, eu acredito que a gente esteja gatinhando ainda, né, mas a perspectiva é muito boa, já está ajudando bastante na renda da família, né, porque a gente para morar no sítio, morar na fazenda, você tem que ter renda. Você não tem como você morar num lugar desse aqui se você não tiver estrutura, né, e tudo é caro hoje em dia, né. Então, está sendo muito importante. Você falou que está no começo de produção de ovos, né? Mas você já tem aí uma longa jornada na avicultura. O que a avicultura conseguiu te dar de lição nesse tempo todo? Eu acho que conseguiu me fixar aqui no campo. Se não fosse a avicultura, por muitas crises, né, que a agricultura já teve e ainda está tendo, né? Eu teria que ter arrumado outra atividade para fazer. Não fosse a avicultura, provavelmente eu estaria trabalhando numa usina, ou sei lá, numa prefeitura, alguma coisa desse tipo aí. Foi em 2018 ali que eles trocaram o sistema, né? Saíram de aves de corte para aves de postura. E foi a partir dali que eu comecei a ver, né? Como que seria a rotina a partir dali, se aquilo ali se era uma coisa próspera, já logo no começo eu já vi que seria um bom negócio. Então na faculdade eu já tinha esse pensamento, né? Eu ia me formar agrônomo, mas eu sempre estava com a cabeça aqui, querendo ou não. Porque eu sabia que era um negócio que eu poderia ajudar, poderia agregar. E a ave, esse tipo de produção, né? As aves de postura, elas proporcionam isso. Uma propriedade pequena pode ampliar, pode crescer. Isso é um dos fatores que fez eu voltar também. Eu acho que grande parte da prosperidade de vocês hoje é a sucessão dos filhos, né? Você incentiva o Lucas, a Raquel a seguirem aqui na atividade? Eu sempre incentivei o Lucas e incentivo a Raquel, porque eu acredito que para a gente ter uma renda média que se paga na cidade aqui, não é difícil, né? É lógico que tem que ter empreendedorismo, né? Não é fácil ser empreendedor, né? A gente assume uma série de riscos aí, você corre risco de perder tudo que tem, né? Porque quando você vai num banco, faz um financiamento, pega um custeio para criar uma ave, você gasta em média aí R$10 por ave, né, para criar uma ave. É muito caro. O que me motiva é, principalmente de eu ter esse contato desde cedo, né? Acho que isso é um fator importante que ajudou, né? E saber que tem um futuro próspero, né, aguardando nesse ramo. É uma coisa que motiva bastante a gente continuar trabalhando e querendo crescer, né? Querendo aumentar. Para mim é uma satisfação total, na verdade. Eu estar aqui perto dos meus pais e fazendo uma coisa que é uma coisa que vai agregar para minha família. Eu acho que isso é o principal. E o que você diria para eles, né, para os seus filhos, sobre o futuro da atividade, da produção de ovos? Eu acredito que esse sistema de produção aí de ovos caipira tem um futuro muito grande pela frente. Eu tive lendo algumas matérias aí que fala que hoje o mercado de ovo caipira está em torno de 5%.
E nos próximos anos, próximos 10 anos, tem condições de chegar a 20% do mercado. Então, se o ovo caipira chegar em 20% do mercado, é muita coisa, né? Tem muito espaço. Dentro da minha área, que eu pretendo me especializar na avicultura, eu quero ser uma profissional de exemplo, né? De renome e poder ajudar a levar a marca e tudo para frente. Paulo, e como que você e Elisete equilibram o trabalho, o relacionamento de vocês dentro e fora da granja? Como é que faz para manter essa conexão, né, por tantos anos? Não é fácil, né? Às vezes a gente tem dificuldade, né, no trabalho e tem hora que um está irritado, o outro não pode estar, né? Que se os dois estiverem irritados vai ser problema. Então a gente consegue superar esses obstáculos aí que sempre tem e sempre vai ter, né? E não é fácil, mas a Elisete consegue levar na esportiva muita coisa que acontece. Não é fácil, não. Mas a gente precisa de muita parceria, né? Precisa. Muita confiança, né, também um no outro. Não é fácil não, mas a gente tem conseguido. E Paulo, você se sente realizado quando você pensa que os 2 filhos partiram aí para o caminho do agronegócio, um na medicina veterinária, outro na agronomia? Qual que é o sentimento? Ah, sim, dá um orgulho muito grande, né, de ver os filhos dando continuidade, né, porque a gente não vai ficar para sempre aqui, né, a gente quer ver os filhos dar continuidade e os netos, se Deus quiser. Então dá um orgulho muito grande de ver eles seguindo na profissão da gente, né? E eu sempre estimulei muito eles também, nunca falei mal da nossa atividade, né? Tem os momentos de dificuldade sim, mas de uma maneira geral a gente tem boas condições aqui, né? De viver aqui, de produzir aqui, de tirar o sustento daqui. A gente tem uma qualidade de vida muito boa hoje em dia. Meus filhos conseguiram estudar em escolas boas devido a nosso trabalho, né, com a avicultura desde 1998, desde que eu estou aqui. Eu acredito que eles têm interesse em ficar com a gente. Os planos são esses, a Raquel cursando veterinária para ficar com a gente aqui como responsável técnica das granjas e ela está gostando muito também. E o Lucas também, por ele continua aqui com a gente nesse momento. E porque eles viram a demanda que é grande de trabalho, mesmo a gente tendo os colaboradores, ainda falta um pouco de mão de obra. E nós 4 trabalhamos juntos. Você gosta de trabalhar em família, Elisete? Adoro. Está sendo um sonho. Gente, muito obrigada por ter me recebido aqui com tanto carinho. Adorei conhecer a produção de ovo caipira, que eu não conhecia, né? Muito legal tudo que vocês fazem aqui, um ótimo trabalho. Obrigada. Então, assim, parabéns de verdade. Muito sucesso nessa nova fase, nesse novo núcleo que vocês estão construindo. E também, para celebrar a nova fase do Interligados, eu vou deixar uma lembrança aqui para vocês. Ah, obrigada. Espero que a gente possa ter contribuído. Com certeza, aprendi muito. Aprendeu sobre ovos caipira? Com certeza, agora eu sei tudo, gente. Quem quiser, então tá eu ótimo. Você gostou, seu Paulo? Gostei, espero que tenha explicado bem como funciona a produção. Super bem, parabéns de verdade para todos vocês. Muito viu, bem. Obrigada. Obrigada a vocês. Nós que agradecemos vocês. É isso aí, então a gente fica aqui nesse clima gostoso de Interligados Vida no Campo. E olha, eu espero vocês nas próximas famílias. Se você está vendo um QR Code aí na sua tela, escaneia com seu celular que você vai ver outras histórias de famílias que vivem e trabalham do campo, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima. Tchau! Tchau! Interligados, oferecimento Seara, Salsicha Seara, tudo fica bom demais.